Neste podcast, falamos com a doutora Bárbara, que nos contou como foi empreender no meio jurídico. Falamos, entre outros assuntos, sobre direito imobiliário, que é a especialidade dela. Muito bacana esse podcast, muito esclarecedor e vale a pena conferir. Hoje estamos com a doutora Bárbara, que é uma advogada aqui na cidade de Campinas, e chamamos ela aqui no podcast para falar um pouquinho de como é empreender no ramo da advocacia. Então, doutora, muito obrigado por participar desse nosso projeto. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, sua formação, e no final a gente falar sobre empreender nesse mundo da advocacia, dificuldades, as dores. E o microfone está aberto para você. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você. Eu acho que é um assunto muito interessante para a gente trazer e falar sobre isso. É uma coisa que a gente não aprende na faculdade, né? Então, acho que nenhum outro curso, assim, entra realmente nesse assunto. Ainda mais no direito, quando a gente está tão apegado a livro, lei, o que você tem que saber e colocando dentro da nossa cabeça, mas o básico a gente não tem. Então a gente não sai da faculdade de advocacia sabendo abrir um escritório, né? A gente não tem nenhum tipo de base para, enfim, nada daquilo que a gente trata no dia a dia. Pessoas, impostos, livro caixa e etc. E aí são coisas que a gente se depara depois que a gente abre o escritório, né? Então eu tô super feliz de estar aqui, poder falar um pouquinho. Bom, a minha trajetória, né, começou na faculdade. Eu queria, na verdade, fazer concurso público, então totalmente diferente do que eu faço hoje em dia. O empreendedorismo sempre teve muito presente na minha vida, os meus pais, sempre de uma família de profissional liberal, que tinham, né, escritórios, enfim, consultórios, mas ninguém dentro do ramo da advocacia. Então isso foi um pouquinho pior pra mim e pra minha sócia também, porque a gente não tem ninguém da área. Então a gente não tem aquele escritório já consolidado que é só sentar lá um dia e trabalhar. O negócio é um pouco diferente, foi um pouco diferente pra gente. E aí eu passei a faculdade inteira querendo ser juíza, promotora, qualquer outra coisa que tivesse um salário no final do mês e um olerite bonitinho, organizado todo mês, caindo aquele dinheiro na conta. Mas eu, enfim, fiz vários estágios e decidi que aquilo realmente não era pra mim. Todo dia fazendo a mesma, nada contra, né? Mas todo dia fazendo a mesma coisa, com as mesmas pessoas, essa dinamicidade, né, do empreendedor, do dia a dia do empresário, do escritório de advocacia foi algo que eu me apaixonei quando eu comecei a estagiar. Então, eu passei na prova da ordem, não tinha terminado a faculdade ainda, e fui para um escritório de advocacia relativamente pequeno, uma gerência um pouco familiar, então eu pude ver um pouco de cada, e aí eu comecei na área imobiliária, que era o forte do escritório, né? Então comecei ali a ver, a identificar aquilo, a ver a dinâmica. Um dia aparecia um cliente, tinha que atender, outro dia tinha que tentar resolver o problema do cliente, tratar com o cliente. Então não era bem diferente dessa questão, dessa parte do concurso público, né? Então fui para essa área e sem querer muito do direito imobiliário, que é o que eu faço hoje em dia. E aí, atuando lá, né, no escritório, formei, fiquei lá, então entrei estagiária, advoguei mais uns 3 anos lá, e decidi abrir meu escritório com a minha sócia, que faz direito do trabalho para empresas, e também na mesma pegada da minha, de querer realmente empreender, sair daquela coisa da mesmice e conseguir tomar algumas decisões. Eu acho que o que levou a gente a empreender e ir para, né, vou abrir meu escritório, foi essa questão de decidir como que o cliente vai ser tratado dentro do nosso escritório. Então, o que a gente vai priorizar, né? Eu acho que a gente veio muito, e aí me estendendo além, né? A gente veio muito de uma ideia de não entrar num processo. Então, eu brinco todo dia no meu escritório que para você entrar numa ação judicial, num processo, você tem que ter muito dinheiro ou muito direito, que é o que normalmente, via de regra, as pessoas não têm. Então, ou elas não têm tempo para gastar com aquele processo, ou não tem dinheiro, ou o direito é mais ou menos fraco, não tem tanta razão assim. E aí a gente veio dessa ideia do extrajudicial, de elaborar um bom contrato, de fazer acordo, coisas que os escritórios antigos não tinham, e coisas que eu também não tinha muito no escritório que eu trabalhava, e a Gabriela, minha sócia, também não. Então, a gente decidiu abrir o escritório mais ou menos para poder seguir essa ideia, né, de o quanto vale uma ação judicial. Vamos fazer um negócio bem feito, extrajudicial, um bom contrato, organizar a casa para você não ter problema
no futuro. E aí, quando a gente abriu o escritório, a gente se deparou com esse monte de problema que é empreender. Empreender. Doutora, eu sempre digo, não sei se está de acordo comigo, que um bom acordo é um bom negócio. Já que você está falando de extrajudicial, eu sempre falo isso. Olha, ó, um bom acordo é um bom negócio, um bom negócio é um bom acordo. Concordo. É nessa linha, então. Eu acho que as pessoas não estão muito acostumadas ainda com essa questão do acordo. Então, eu costumo ouvir muito isso no escritório. Ah, mas parece que você tá advogando para outra parte. E não é bem assim, a gente precisa equilibrar as balancinhas ali do direito, né? E ceder um pouco de um lado, ceder um pouco do outro para poder chegar num bom acordo. É o famoso é o que você falou, né? Mas vale um bom acordo do que uma discussão de anos. E hoje em dia, Marcelo, a gente tá numa situação muito complicada no Poder Judiciário, não hoje em dia, né? Há um tempo já. A gente tem uma insegurança jurídica imensa. Então a gente tem um bom contrato, e você também como empreendedor sabe como funciona isso, a gente tem um bom contrato, a gente tem uma boa organização dentro da empresa, e a gente pode levar isso para o Poder Judiciário e jogar fora tudo aquilo que a gente falou, que a gente colocou ali, né? Por conta de inúmeras outras questões. Então, com certeza absoluta, mas vale um excelente acordo e um bom contrato e um bom extrajudicial forte, você não tenha que entrar num processo demorado, chato, enfim, que às vezes nem vai se desenrolar da forma com que a gente previa, né? Enfim. Muito bom. Voltando um pouquinho, né, para quem nos ouve e está nos assistindo também, e quem não é da área, é uma pergunta. Então, por exemplo, o estudante de direito, ele tem quantos anos que ele estuda na faculdade? Sim. E ele tem que obrigatoriamente fazer, por exemplo, um estágio para poder concluir o curso? Conta um pouquinho como funciona isso, só para quem está nos ouvindo, ou quem é um advogado que está se formando ou está pensando em exercer a profissão, só para ter um norte. Sim. Na verdade, a faculdade de advocacia de direito, né, ela tem 5 anos de duração. E aí, via de regra, a maior parte das faculdades cobram um estágio obrigatório, né? Então, seja ele remunerado ou não, mas que contém aquelas horas específicas para você cumprir um dos requisitos para você concluir o curso. Então, no meu caso, eu comecei bem cedo, e aí eu entro mais ou menos nesse sentido, né, de quem tá assistindo a gente aqui e tá fazendo faculdade ainda. E eu falo isso pro meu estagiário, tem que começar desde o início, né? Porque a ideia é de você tentar entrar em todos os ramos e saber o que você quer. Porque senão eu teria, como várias pessoas que eu conheço, enfim, formaram e foram para a área de concurso público e estão felizes, né? Então, assim, concursadas ou concurseiras estão infelizes. Então, eu acho que a ideia de fazer esses estágios ao longo do curso, mesmo que não seja obrigatória, é uma feliz ideia. E eu acho, para não dizer, fundamental e prioritário. Até para você formar no mercado de... Hoje a gente tem mercado de trabalho saturado em todas as áreas, né? Então, assim, você ter uma experiência do que você está fazendo ali. E para mim foi muito bom saber o que eu não queria. O que eu não queria fazer concurso público. E é o que muita gente quer por conta da segurança. Porque é um tema que nós vamos desenvolver daqui a pouco, que é de empreender, né? Empreender dói. Então, quem não sabe... Eu falo isso, eu brinco com isso, mas quem não está empreendendo não sabe a dor que é, e quem está empreendendo sabe a dor que é. Exato. Tem seus benefícios? Tem, mas tem muito sacrifício. E voltando a falar sobre o mercado de trabalho, literalmente, acho que, eu não sei a proporção exata, mas eu li recentemente que a soma das faculdades de direito no mundo são iguais às faculdades que tem no Brasil. Então, quer dizer, o Brasil, no meu ponto de vista, é um país que talvez demande tanto advogado, por tanta insegurança jurídica e tanta complexidade na legislação, e que hoje eu vejo, porque a gente até tem advogados aqui dentro do escritório para ajudar na operação, e eu vejo quando eu publiquei uma vaga de advogado, eu fiquei surpreso de tantas pessoas que enviaram currículo. Sim. E isso automaticamente, como você disse, existe um nicho que vai fazer os concursos, um nicho que vai empreender, outros nichos que vão trabalhar como autônomo. E como é que está, assim, na sua visão? Não sei se você tem essa relação, porque eu vejo que o seu nicho é uma coisa bem particular. Por exemplo, Sim. Eu conheço muitos advogados, eu fiz direito tributário, então conheço muitos tributaristas, de muitas áreas, mas da sua área especificamente conheço poucos. Sim. Então como que está essa relação
no seu escritório hoje, já falando de business, né? Como é que tá essa relação? Tem muita concorrência? Como é que tá esse mercado? A gente vê assim que tá ficando. Já é muito saturado, né? Como você disse, todas essas faculdades despejando alunos no mercado, mesmo que a gente tenha a prova da OAB, que é o básico, né? Não tem, ao meu ver, não tem nem discussão sobre se tem que ter, continuar, não tem que ter, enfim. É o mínimo que você tem que saber e conseguir passar na prova da ordem, né? Mas assim, realmente é muita gente. Então, por ser muita gente, a gente precisa, né? É uma opinião, eu acho que é mais ou menos por isso que você falou, mas eu não conheço muita gente que faz direito imobiliário. Eu acho que é por isso. Para você conseguir ser alguém e alavancar a sua carreira de alguma forma, você precisa nichar. E aí, se você não nichar, você não consegue. Você vai virar um desses 1 milhão de advogados que estão aí no mercado, né? E eu acho que o mesmo vale para outras profissões também. Mas a gente tem um número reduzido de pessoas que lidam com imobiliário, especialmente porque é um ramo, vou colocar entre aspas, mas é uma especialidade nova, relativamente nova, né? A gente não aprende, não tem uma matéria na faculdade, direito imobiliário. A gente tem uma matéria chamada direito civil, e dentro do direito civil a gente vê imóveis. E aí, eu acho que um dos motivos pelos quais as pessoas acabam não se especializando. Então, nós temos leis específicas, né? A lei de distrato, lei de alienação fiduciária, lei de, enfim, inúmeras outras leis, lei de locação, que entram nisso. Então, você precisa nichar, você precisa estudar, você precisa estar por dentro disso. Então, antigamente, todo mundo fazia imobiliário. Então, todo advogado civilista fazia imobiliário. Todo advogado civilista entregava um contrato de locação para ele, o cara fazia. Entregava para ele uma compra e venda, o cara fazia. Uma promessa de compra e venda, ele se virava. Hoje em dia a gente não consegue mais isso. Na verdade, consegue, né? Que o papel aceita tudo. Então, qualquer um faz o que quiser. Mas a segurança jurídica prescinde de alguém especializado no caso. Então, o mesmo serve para todas as outras áreas. Um tributarista. Você consegue ali mais ou menos orientar? Até que consegue, mas você precisa de um tributarista para te orientar com relação a isso. Focado naquilo. Então, hoje, você pode falar melhor que eu, hoje em dia a gente tem tributário de tudo, especificamente. Então, outro ramo que a gente está buscando especialização no escritório é o tributário em imobiliário. Porque eu preciso entender todos os tipos de operações imobiliárias, e elas estão diretamente ligadas ao tributário, né? E isso várias outras áreas do direito. Então é muito legal porque eu não entendo nada de direito de família, mas eu preciso ter uma noção por conta do imobiliário. Porque como que você fala em sucessão patrimonial se você não fala em direito de família? Então, obviamente, a gente tem parcerias nesse sentido e a gente tem braços dentro do escritório que ajudam a gente, né? Que são especializados em direito de família, mas a gente tem que ter uma noção. Exatamente. Vai falar de holding, por exemplo, né? Exatamente. A criação de uma holding patrimonial precisa aí de um tributário. Exatamente. E até pra gente chegar nessa conclusão da holding, né? Então, na semana passada eu fui fazer uma palestra sobre holding, e aí uma outra advogada me ajudou nessa parte da sucessão patrimonial. Então, por que eu vou fazer uma holding? Você tem que entender, não dá pra você vender algo pro cliente se você não entendeu como ele chegou nisso, qual o planejamento dele, né? E aí envolve todos os outros planejamentos. Então, eu preciso de um contador do meu lado. Eu consigo fazer o negócio sozinho? Consigo, né? Mas assim, por que eu não vou ter alguém especialista nisso, que já sabe todos os caminhos das pedras, né? E para facilitar isso, né? Enfim. Então, eu acho que essa questão de nichar é fundamental, Marcelo. Eu acho, de verdade, hoje em dia as pessoas não... Muita pretensão minha, mas eu não acho que consigam sucesso se você vira generalista, faz um pouco de cada, né? Muito bom. Sabe, eu acho que eu já devo ter falado um pouco disso em algum dos podcasts, mas assim, eu faço uma analogia, às vezes conversando com o cliente, da questão da segurança jurídica, né, brasileira. Então, hoje o empreendedor, além dele ter tantas dores, ele sofre com a insegurança jurídica. Total. Hoje ele paga o PIS e COFINS, amanhã ele não sabe se ele vai pagar, se vai aumentar a alíquota, etc. E eu, assim, aproveitando esse bate-papo, fazer um link muito rápido dessa segurança jurídica, fazendo uma comparação com um país aqui muito próximo da gente, que é o Uruguai. Sim. Então, há um tempo atrás eu estive lá fazendo um trabalho para um cliente, né, entendendo o negócio e tudo mais, e a gente aqui no Brasil a gente tem aquela cultura de pensar, mas daqui a pouco tem uma emenda na Constituição, uma emenda isso, vai ter uma lei, vai ter uma instrução normativa, vai ter alguma coisa ou outra, e eu, como um bom brasileiro, né, cheguei lá no Uruguai conversando lá com uma gerente de
para estabelecer uma empresa lá, Sim. que lá é chamado de zonas, então era uma zona América. E aí eu falei, olha, eu estou trazendo meu cliente para cá, ele vai montar uma indústria aqui, etc, tal. Eu falei, ah, beleza, pode trazer, tal, eu faço um contrato, tal, e aqui todo cliente que vem para cá, ele tem uma isenção do imposto e vai pagar X%. Eu falei, nossa, maravilha. Aí eu falei para ela assim, não, tudo bem, então já que ele vai pagar 1% e ele quer fazer um contrato de 20 anos, e se mudar a legislação? Eu sou brasileiro, né? Claro. Tinha que fazer essa pergunta. Aí ela falou assim, olha, primeira coisa, nossa Constituição aqui não se muda há X anos. E como ela conhece o Brasil e os clientes dela que são brasileiros, ela Sim. falou assim, eu sei que no Brasil todo dia tem uma alteração. Aqui não se altera a Constituição. E outra, como eu sei que vocês vêm aqui fazer negócio com a gente, no meu contrato prevê o seguinte, que se nesse período que eu estou pactuado com essa sim. empresa, se houver mudança na legislação e aumentar o imposto para 10, 15, 20%, eu pago a diferença. Nossa. Eu falei, uau! Que país é Aonde esse? que eu assino? Não, é Uruguai, poxa, aqui é Uruguai. Então, assim, olha a grande diferença. É claro que nós estamos falando aí com um país super pequeno, que tem 3,5 milhões de habitantes. Organização melhor. Mas eles visualizam o Brasil e a grande confusão jurídica que a gente tem aqui e resguarda as empresas, os empreendedores, o empresário dentro aí de um arcabouço de uma legislação muito mais, vamos dizer assim, até parruda e consistente do que eles estão. Então, assim, eu faço uma leitura, né, de tudo que você me disse, que aproveitando essa questão de insegurança jurídica dentro do país, surge lá a função, né, a sua função, e traz, através de mecanismos, segurança para quem contrata o seu trabalho. Sim. Não é isso? Na verdade, assim, bem nesse sentido que você falou, a gente sofre muito com isso. É óbvio que você estar se especializando nisso, você consegue dar mais segurança para os seus clientes, enfim. Mas eu sempre coloco nas minhas, a gente faz um negócio chamado due diligence imobiliária, né? Que é, enfim, é a due diligence de todas as outras áreas, mas imobiliária voltado para o que eu chamo de capivara do vendedor, comprador e do imóvel. E aí eu sempre coloco nas minhas due diligence embaixo, quando eu finalizo, não existe compra e venda 100% segura. E aí as pessoas me falam, como assim? Eu paguei pra ter segurança, pra você me dar segurança, porque você é especialista em imobiliário, e você me fala no seu documento oficial, quando você entrega, finaliza, que você não consegue dar 100% de segurança. E aí eu explico pra ela. A gente faz um negócio lindo aqui, ó, tudo perfeito, não vai dar fraude, não vai nada, tá tudo certo. Daqui a um ano tem uma ação judicial, especialmente falando em trabalhista, e minha sócia não pode me deixar mentir nesse sentido, é muito mais inseguro. Então eu tenho daqui a um ano uma decisão e o cara fala, olha, o imóvel foi vendido em fraude, mas você explica, você tem a certidão, tudo certo. Ah, mas ele não podia vender porque ele estava no processo, assim, assado. E eu tive casos de clientes que foi mais ou menos nesse sentido. A gente tenta se precauver ao máximo, né, pra não ter esse problema, mas a gente não pode contar com uma segurança. Então, a exemplo, né, no Rio de Janeiro, como que a gente faz em São Paulo? A gente tira todas as certidões do imóvel, né? Sempre o local do imóvel e o local que a pessoa mora, né? O vendedor. No Rio de Janeiro, cada comarca é de uma forma. Então você tem Jacarepaguá, Copacabana, não sei aonde, cada um é de um jeito, cada um é uma certidão. E aí tem, sei lá, 20 e poucos locais para tirar a certidão. Não tem a menor condição do ser humano fazer uma diligência no Rio de Janeiro. Eu tenho um primo que advoga lá e perguntei isso pra ele, né? Ele falou, não, mas não tem como tirar de tudo. Eu falei, mas como que você dá segurança jurídica pro seu cliente? Ah, não dá. Porque a gente tá falando de Rio de Janeiro, tem que ter um pouco de cautela com eles. Mas é nesse sentido, a gente não consegue. É Rio de Janeiro, né? É um negócio que tem, as pessoas fazem transações. E aí o trabalhista é pior ainda, né? Que você sabe muito bem. Do dia pra noite, a minha sócia fica louca no escritório. Do dia pra noite ela fala um negócio pro cliente, no dia seguinte já não tá valendo mais. Ah, a gestante volta a trabalhar, agora não volta mais. Ah, tem férias, agora não tem mais. Enfim. Então, existe sim uma segurança maior por sermos especializadas, mas também existe alguém trabalhando sempre contra a gente, que é chato falar, né? Mas é uma justiça trabalhando contra a gente. E no imobiliário, mais ainda, porque você tem uma lei
que versa sobre aquilo especificamente, né? Essa lei de alienação fiduciária, ela versa sobre aquilo, leilão, possibilidade de extrato, etc. E a gente tem um judiciário que fala, mas a lei não é justa. É complicadíssimo. Então, assim, né? E não é da alçada deles mexerem nisso, enfim. Então, é bem complicado. A gente precisa... Os clientes precisam estar cientes disso e a gente tem que estar ciente que a gente vai trabalhar sempre pensando num eventual problema. Nisso que você falou, né? Para essa contadora, enfim, lá do Uruguai. E vamos falar um pouquinho, você disse, né, due diligence. Vamos contar um pouquinho para quem está nos ouvindo o que significa isso. Que a gente fala, opa, né? Porque eu brinco, nós tivemos aqui alguns podcasts falando assim, poxa, hoje a gente só fala inglês, fala que é business, fala que é isso, só tem palavra em inglês, mas assim, hoje os negócios giram em torno da americanização Sim. do business, vai? Sim. Então, essa palavra talvez nem tradução literal tem, mas Sim. é uma dupla análise, diligência, né? Na verdade, assim, ela é um double... Eu falo que, usando o inglês, né, para explicar uma outra terminologia, mas é um double check. Então, assim, você vai comprar um imóvel de alguém e você tira todas as certidões daquela pessoa que tá... Porque ela tá se desfazendo do patrimônio dela. Então, aquele exemplo que eu dei, daqui a um ano a Justiça do Trabalho fala, mas peraí, você não podia ter vendido o seu imóvel. Se a gente tem dívida, né, se a gente tá devendo aí na praça, a gente não pode se desfazer de todos os nossos bens que não sejam suficientes para arcar com aquela dívida. Então, a due diligence entra nesse sentido de buscar tentar deixar, né, o mais seguro possível aquela compra e venda. Então, aquele vendedor, ele poderia estar se desfazendo daqueles bens. E aí, hoje em dia, a gente tem... Há um tempo atrás, eu me deparei com um sisteminha lá, due diligence 5.0. E eles fazem meio que automático, eles puxam as certidões meio que automático, enfim. E aí, eu tava conversando com o meu estagiário, eu falei, olha, vem aqui, vou te explicar aonde a tecnologia não vai. E aí, aquela coisa eu já peguei um caso assim, eu já tive um caso desse jeito. A gente teve um caso de uma cliente que ela comprou um imóvel e teve um recálculo de IPTU, e aí você sabe melhor do que eu dessa insegurança também, né? Totalmente arbitrário né, enfim, depois pela prefeitura exclusivamente. Sim, 3 anos depois da compra, eu ajudei na compra do imóvel, eu fiz a due diligence, e eu não tinha como prever isso, só se eu mandasse um engenheiro lá para medir a área e para ver, né, o que estava sendo declarado na prefeitura, enfim. E aí ela recebeu um boletinho de 80 mil reais dos anos anteriores e do ano anterior que ela tinha pagado a menos, né, por conta da medição. E aí a gente começou a colocar mais ainda essas questões no contrato, né, especificamente de metragens. Então, se as pessoas estão comprando e vendendo muito rápido imóvel, então eu compro para eu compro de você vende para outra pessoa e passa muito rápido, né? Ou quando tem o mesmo sobrenome, então de pai para filho, de tio para ex-mulher, tem a separação, daí vende para esposa, né? Então tudo isso são coisas que uma máquina não é capaz de fazer. E a gente consegue ter esses né, red flags, pegando falando no inglês, pra gente levantar e pensar, a gente precisa ver isso. Então, a due diligence respondendo, né, toda essa capivara aí que a gente puxa dos vendedores, e em alguns casos até de quem tá comprando, enfim, se a pessoa vai comprar parcelado, eu também gosto de puxar essas certidões pra dar um pouco mais de segurança, se esse cara tá pagando ou não a galera, como é que tá isso. E do imóvel também, né, porque tem obrigações que vêm junto com o imóvel, que é o que a gente chama de obrigações propter rem. Então, você compra um imóvel ou compra dívida, se tiver junto. Exatamente. Muito bom, doutora. Então, quer dizer, né, fazendo essa leitura até agora, a pessoa tem que se especializar na sua visão, né? Quanto mais ela é especialista daquele tema, melhor ela fica. Sim. Eu sempre falo isso aqui pro pessoal. Eu sempre tenho isso comigo, né? Estudo diário, melhoria contínua. Sim. Isso aí vai a cada dia, vai nos melhorando, vai olhando ali, sente o cheiro do problema. Sim. Onde a tecnologia não chega. Perfeito. Então acho que essa é a dica, né? Para os novos advogados que estão chegando aí e para os empresários, olha, vamos ali focar naquele negócio e fazer a coisa bem feita, né? E uma coisa. Sim. Também que eu falo para os empreendedores: cuide do seu negócio, olhe para o seu negócio, né? O seu ramo, o meu ramo, a gente tem que estar à frente do negócio e estudando
sem parar todos os dias para poder se atualizar. Então, geralmente a gente mistura a administração, a gerência e tudo mais, juntamente com o estudo que não pode parar. Sim, com certeza. Né? E a gente tá todo... a gente que lida com estagiários, assim, né? É engraçado porque eles acham que o negócio meio que vem pronto, né? E eles vêm... Hoje o meu estagiário falou, mas você ainda abre livro? E aí eu falei, como que eu não abro o livro? Eu abro todo dia, 3 vezes, 5 vezes no dia, para poder responder o cliente de forma assertiva. E não só o livro, né? A gente tem que ver as decisões judiciais e como é que as coisas estão se entendendo. Então, é um estudo diário. E aí soma tudo aquilo que a gente falou no início, do medo de empreender e dessa situação, dessa dor de barriga diária, né? De você ter... A gente tem cliente para lidar, a gente tem, enfim, toda uma situação do empreendedorismo que a gente não está acostumado, a gente não aprende na faculdade, então a gente não sabe. Marketing, contabilidade, contrato com cliente, tratativa com cliente, pessoal... Somado à questão de você ter que todo dia estudar para você estar cada vez mais especializado naquilo e conseguir dar mais segurança para o seu cliente. Muito bom. Então são muitos leões por dia. Eu gosto bastante de estudar, eu falo pessoal, vocês não podem parar. Então eu fiz uma faculdade, fiz várias pós-graduações. Se eu me perguntar quantas, eu não sei, eu fiz várias. E aí eu me lembro que uma vez eu estava assistindo um programa de televisão e chegou um cara lá e falou assim, hoje eu tenho 100 cursos. Isso há muito tempo atrás, eu falei assim, eu vou ter mais curso que esse cara. E eu fui fazendo. Sim. A hora que eu cheguei no 100, eu parei de contar. E eu acho que hoje eu tenho muito mais curso que aquele cara lá que tinha 100, que eu achava um número absurdo. Memorável. Eu tenho muito mais de 100. E não pode parar. Todo dia tem que estar estudando, tem que se atualizar, enfim. Em diversas áreas, né? Sem dúvida. E vamos falar um pouquinho de empreender no Brasil, como empresária, né? Eu sempre, às vezes eu brinco aqui no escritório, eu falo assim, eu sou 3 pessoas. Eu sou empresário, um empresário sócio, eu sou a pessoa que eu exerço a minha função e depois eu sou uma pessoa que fica aqui ajudando todo mundo a fazer as coisas. E é muito difícil. Sim. É dolorido, falando de novo da dor de empreender, né? Então vamos falar um pouquinho de empreender. Quando vocês começaram, como que foi a ideia de construir um escritório e falar assim, vamos? Sim. A gente tinha, o que eu falei lá no início, né? A gente não tinha ninguém, tanto eu quanto minha sócia, nenhum background aí de advogados na família. Então tornou um pouco mais difícil as coisas pra gente, né? Mais do que já é. Mas a gente tava, cada um no seu escritório, a Gabriela trabalhava num escritório relativamente menor e eu trabalhava num escritório maior, mas tinha uma gerência familiar, então o dono, a esposa, o filho, todo mundo ali dentro, então não tinha essa vivência corporativa de um escritório. E a gente começou a identificar bem assim pontualmente algumas coisas que a gente gostaria de alterar. E a gente não consegue alterar enquanto o seu nome não estiver na porta, parafraseando meu antigo chefe. E ele tem total razão, né? Acho que cada um ali dentro da sua empresa precisa determinar quais são as regras que serão seguidas ali e quais são a cabeça de quem que a gente vai seguir. E ele tá certo. E aí a gente só conseguiria mudar isso se a gente abrisse o nosso escritório. Mas a gente precisava de planejamento. Então eu sentei com ela, a gente demorou 1 ano para organizar toda a situação, entender o que a gente ia fazer, como é que a gente ia, né? Muito medo, a gente tinha muito medo, nós éramos... Tudo trabalhava contra, né? Então, mulher nova, acabado de se formar, eu tinha acabado de terminar minha primeira pós-graduação, tinha que ter dinheiro no bolso para aguentar, porque já tinha saído de casa, imagina, eu sou de Sorocaba, né? Eu vim para Campinas... há 10 anos já tava aqui, precisava me bancar, e não dá, né, pra você sair e ir pra Barra da Saia, até dá, né, mas aí é diferente, aí não tem muita graça. E aí a gente sentou, conversou, falou, bom, vamos, então, os nossos, e aí é uma coisa que a gente precisa alinhar muito, né, com os nossos sócios, de ter a mesma questão ética, os mesmos pontos importantes para que você caminhe, porque eu vejo minha sócia hoje muito mais do que eu vejo qualquer outra pessoa da minha família. Né? Então, assim, eu tô sempre com ela e é uma outra luta diária, né? De você ter alguém totalmente diferente de você, de pensamentos, enfim, lidando todo dia. Mas a gente tinha isso muito certo, o que a gente queria e o que a gente não queria. E a gente sentou, demorou um tempo, saí do escritório que eu trabalhava, super queridos, saí de portas abertas,
para poder voltar em algum outro momento. Nada contra, mas espero que eu não volte, que meu escritório seja maravilhoso e continue dando mais frutos, né? Mas a gente saiu, ela também saiu de portas abertas, a gente abriu nosso escritório e a gente foi sem local físico. Depois a gente abriu um outro escritório menorzinho e fomos crescendo, né? Mas acho que o grande start nosso foi essa questão de poder tratar os clientes do jeito que a gente queria tratar, da forma com que a gente queria. Então, priorizar o extrajudicial, priorizar um contrato bem feito. E eu queria poder falar pro cliente, não vale a pena entrar com a ação. E a gente já perdeu muito cliente por falar isso, porque o cara queria entrar com a ação e a gente sabia que não valia a pena e a gente sabia que, mais ainda, né, ele não poderia entrar com a ação, ele ia perder, porque no final ele não ia lembrar disso. Ele ia achar que você era um mau advogado. Então a gente deixa claríssimo que, olha, nesse caso eu não acho que tinha que entrar com a ação. Então era isso que a gente queria falar. E eu não posso falar isso com a carteira do outro cliente, do outro advogado, né? Claro, você tem que estar com o nome na parede, lá na porta, para falar assim, é isso, é essa metodologia que eu vou usar. Exato. Então acho que esse foi o grande, né, a virada de chave pra gente abrir o nosso escritório. Então fica uma dica, né, pros empresários, né, que tomando aí a sua história, um planejamento. Total. Então, uma questão de fluxo de caixa. Total. Uma questão de metodologia, a divisão dos trabalhos entre as sócias. Acho que isso é muito importante, falando mais uma palavrinha em inglês. Né? Às vezes a gente abre muita empresa e o empreendedor chega, tal, e aí como é que faz? Fala, cara, você tem que fazer um plano de negócio, que é um business plan. Sim. Ah, mas que é isso? Você tem dinheiro para quanto tempo? Você tem caixa para quanto tempo? O que você vai fazer? Você já pesquisou o mercado? Porque às vezes eu vejo que, né, todo o nosso trabalho aqui é voltado ao empreendedor para dar dica, para levar outros empreendedores ou empreendedoras como você e mostrar isso para a realidade, para a nossa realidade. Então hoje o que você está falando aqui é muito bacana, a segurança jurídica na sua área e no direito e no país. Então, o que a gente traz aqui para as pessoas, para os nossos ouvintes e para os telespectadores, vamos dizer assim, é mostrar para ele que empreender não é porque um ou outro fala. Uma vez, uma pessoa falou para mim assim, esses empresários é tudo igual. Fica falando que sempre tá ruim, e troca de carro, e tem isso, e tem aquilo outro, mas é a dor. Total. Vale a pena? Claro que vale a pena. Eu me arrependo de ser empresário, empreendedor? Nunca. Mas eu não trabalho 8 horas por dia. Mas jamais. Não existe isso. Férias. Eu fiz um post e eu escrevi. Quando você começa a empreender, os seus dias aumentam de tamanho, sem você perceber, e seus finais de semana diminuem. Com certeza. Sem você perceber. Depois você só vai perceber quando você trabalha muito mais que os outros, quando você está na empresa muito mais do que todo o time. E essa é a grande dor. Mas cada um, né, trabalha dessa maneira. Então, pegando esse gancho de empreender e deixando essa dica para as pessoas, é isso. Faça o seu planejamento. Porque às vezes a pessoa senta na mesa para abrir uma empresa e fala, vim abrir, vou vender roupa, calçado, peça e tal. Você já trabalhou no ramo? Não. Você tem caixa? Tem para 2 meses. Calma. Ainda mais nos dias de hoje. A gente está num mercado totalmente de falta de estabilidade. E então você não sabe o que vai acontecer. Não sabe. Você sabe, Marcelo, que minha mãe sempre falou, e minha mãe é médica, nada a ver, assim, obviamente que ela empreende, né, ela tem um consultório dela e tal, mas ela sempre falou muito isso pra mim, ela falou, Bárbara, eu não posso vender o que o outro não quer comprar. Então a impressão que eu tenho das pessoas que abrem essa coisa de ator do direito, eu vou abrir uma empresa, eu vou pegar uma franquia e vou vender. Você tá vendendo o que o cara quer comprar? Né? Tem mercado para isso? E especialmente planejamento. Me parece que é básico a pessoa ter um planejamento para isso. Então a gente ficou 8 meses sem entrar R$1 na nossa conta, só saindo com as contas, né, diárias. Dá um medo, né? Exato. Não, e a gente tava preparado, Marcelo, engraçado, a gente tava preparado para 12 meses sem entrar R$1. E aí no 8º, no 7º, eu falei, nossa, 12 meses não vai dar. Vou ter que tirar de algum outro lugar. E aí no 8º as coisas começaram a acontecer e a gente decidiu que a gente precisava tirar, até pra poder se animar um pouco, parar de colocar e tirar um pouquinho pra gente poder ver o retorno, né? Mas a gente tem 2 especialidades que as pessoas querem comprar, então aquela coisa do eu vendo o que a pessoa quer, uma que é imobiliário, que as pessoas não costumam, a gente não tem muito especialista na área, e todo mundo faz uma transação imobiliária, seja, vou mudar de sala, vou alugar uma outra sala, ou compra e venda, enfim, e são coisas que
são muito arriscadas, é um risco muito grande, com segurança jurídica ou sem segurança jurídica é arriscado. E tem gente que compra uma casa na vida inteira, né? Se ela fizer aquilo errado, ela tá perdida, né? Acabou com o sonho dela. Exatamente. E tem gente que compra e vende muito, mais ainda que ele tem que tem que entender o que ele tá fazendo, se ele vai abrir uma holding, se ele não vai, o que ele tá gastando, se ele pode enxugar custos, enfim. E a minha sócia que faz a parte trabalhista, empresarial, que todo empreendedor tem uma dor trabalhista. Todo, sempre. E assim, o que não teve ainda vai ter, e se tiver vai ser triste, sofrida e dolorida. Então a gente vende o que o cliente quer comprar, o que é muito importante. A gente vende no formato que nós entendemos que será melhor para o cliente. Então, no começo eu falava muito isso para os meus clientes. O seu dinheiro é o meu dinheiro. O seu direito é o seu direito, mas eu vou tratá-lo como se fosse o meu. Então, a sua carteira é a minha. Então, eu não quero que você gaste muito dinheiro. Não é porque é o seu acordo que, o cliente paga, não tô nem aí. Eu vou diminuir o máximo que eu consigo. Eu vou te ajudar o máximo que eu consigo. Então, a gente se coloca muito. Tanto que a gente não dorme, né? Não durmo. Porque é como se o problema dele fosse o meu. E a gente só lida com problemas. Que ninguém falou pra gente na faculdade. Exatamente. Que a gente só ia lidar com problemas. Muito bom, doutora. Muito bom. Então aqui nós estamos chegando aí nos momentos finais. E como a gente você já é minha freguesa, né? De live e tudo mais, sempre tá aqui com a gente. Eu me lembro que na época que a gente fez uma live, nós falamos, a gente estava ali no momento crítico da pandemia. E eu achei o seu trabalho super pertinente naquele momento. Sim. Né? Até indicamos para vários clientes nossos, porque como eu disse, a gente conhece aqui de todos os tempos que a gente tem aqui de escritório de contabilidade, são poucas pessoas especialistas na sua área. Sim. E naquele dado momento você falava ali da renegociação do aluguel, Sim. você atuou muito nisso, você fez um bom trabalho para várias pessoas, para vários clientes, que também é um nicho, né, do mercado. Total. E como a gente está aqui nos minutinhos finais, eu queria que você explanasse um pouquinho sobre o que hoje o escritório nós já falamos que faz ali a parte imobiliária, Sim. a parte trabalhista, mas eu queria que você explanasse um pouquinho mais o que você consegue ajudar esse empreendedor que nos ouve, ou essa pessoa física, né, como você disse, tem uma casa só. Contasse um pouquinho dessa história do que você consegue ajudar essas pessoas hoje, levando lá para o seu escritório. Perfeito. Bom, a gente gosta muito de pequenas empresas, médias, mas a gente atende algumas grandes empresas. Mas o legal das pequenas e médias empresas é que a gente consegue organizar a casa desde o início. E organizar a casa desde o início é muito mais fácil. Bom, é o famoso prevenir, muito mais barato, mais fácil do que remediar, né? Então, o cliente chega pra gente com algumas dores específicas e a gente consegue botar ordem na casa do início ao fim. Então, a gente tem um time de contabilidade que a gente indica, né? Não sei se você já ouviu falar aí, uma famosa B2Com aí, que a gente indica pra fazer, né, da forma correta e a gente não gosta de jeitinho, né? A gente não gosta. O que tá certo, o que tá errado, e vamos fazer dessa forma. É triste pagar imposto? Mas a gente tem que pagar, e é isso aí. É triste contratar, né, o funcionário, carteira assinada? É triste, custa o dobro? Custa, mas em alguns casos precisa. E a gente gosta de entender a dor do cliente também, no sentido de, Bárbara, eu acho super legal você ter só a carteira assinada, mas eu não consigo bancar. Então tá. Então, dentro do que você consegue, vamos fazer da melhor forma possível, que isso fique mais dentro da lei e adequado para que você não tenha problemas futuros. Então, a gente faz toda essa parte com o cliente e do ponto de vista do imobiliário, então a gente traz esse cliente, então eu consigo empresas, né, revisão de locação, eu faço compra e venda de imóvel, eu oriento junto com a parte contábil essa questão de adquire o imóvel na pessoa jurídica, adquire na pessoa física, monta uma holding, não monta uma holding separada, né, então a familiar da empresarial, separada para você poder trazer menos ônus, e aí a minha sócia traz essa experiência trabalhista no sentido de que, olha, não vai adiantar, ou isso vai adiantar, vamos fazer um guarda-chuva de empresas dessa forma, com uma outra dessa forma, vamos separar. Tá na hora de criar holding, não tá? Vamos fazer uma compra e venda dessa forma, vamos colocar no passivo, ativo, circulante, etc. O que te dê menos gastos e dar segurança para essas transações. Então, a gente tem pequenas construtoras, incorporadoras,
que nós fazemos a promessa de compra e venda, tentamos estabelecer ali, obviamente, né, tudo dentro do que a lei prevê, mas da forma mais fácil para as partes. Então, a gente tem uma grande onda em falar de simplificar contratos. Né? Então, essa questão do legal design e outras questões de você simplificar, a gente traz muito isso para o nosso escritório. Então, tudo hoje a gente tem quadro resumo para facilitar a vida das pessoas, para facilitar, né, as transações. A minha due diligence eu entrego tudo mastigado, então o cliente não precisa folhear o contrato de compra e venda. Ele identifica ali, eu coloco as principais. Ó, quando que o cara tem que te pagar? Se der um problema, se o cara não te pagar, você pode rescindir. O que pode dar de problema aqui? Quando que você vai passar a escritura? Eu acompanho o cliente nessa parte também. Então, tanto pessoa física quanto jurídica, todos os contratos a gente elabora e sempre o foco nessas duas áreas, né? Civil imobiliária e trabalhista. Sempre nisso pra gente conseguir. E eu acho que todo mundo, né, tem um tipo de problema em qualquer uma dessas duas áreas. E a gente tem uma outra vertente que é o contratual, que acaba entrando meio que nessas duas, né? Então, faço um contrato com uma construtora, mas eu preciso prever para uma administradora de obra, enfim, mas eu preciso prever as responsabilidades trabalhistas. Porque não adianta nada eu fazer um contrato lindo que a Justiça do Trabalho vai rasgar depois. Então, eu preciso ter essa experiência judicial trabalhista comigo, judicial civil comigo, imobiliária civil, extrajudicial, judicial, para fazer um contrato bem feito. Então, a gente atende nesse sentido, pessoa jurídica e pessoa física, no escritório. Trabalhista é só jurídica. A gente não advoga para empregado, né, para o funcionário, só para empregador, justamente no que a gente conversou no início, né, o que a gente tem de ética. Se eu advogo para um lado, eu não posso advogar para o outro. Muito bom, muito bom. Um bate-papo muito esclarecedor. Eu creio que todos aí tiraram suas dúvidas, entenderam o que é due diligence. Espero! E muito obrigado mais uma vez por participar aqui desse projeto, que, repetindo, é o nosso objetivo, levar essa informação para esse conhecimento para os empreendedores, para os empresários, e mostrar também que cada empresa precisa de um bom advogado, precisa de uma boa contabilidade, precisa se cercar de boas coisas, que é uma coisa que eu sempre digo. Empreenda fazendo o negócio, né? Fazendo o seu negócio. Os advogados têm que fazer o seu negócio, mas têm que estudar. Os contadores têm que fazer o seu negócio, mas também têm que estudar, porque a legislação é muito dinâmica. Exato. E os outros empresários que não precisam de estudo, no sentido de ter que estar atualizado com a legislação. Livro, né? Vem aqui, pergunta pra gente, a gente ajuda e vamos embora e vamos empreender. Sem modelo da internet. Doutora. De contrato social, né? Exatamente. Doutora, muito obrigado por participar aqui desse podcast. Eu que super agradeço a oportunidade de falar aqui. Eu acho que são temas que a gente tem que falar, né? Quanto mais a gente fala, mais a gente abraça as pessoas. É isso aí. E até a próxima. Até. Muito obrigado. Que sejam temas melhores, mais relevantes ainda.